Olá, seja bem-vindo. Esse é o canal Felipe Xadrez e hoje, pessoal, o vídeo é um pouquinho diferente, não é vídeo de armadilha, nem um vídeo do tal. Segunda-feira eu postei um. Hoje eu até ia postar outro, mas eu achei mais importante fazer esse vídeo aqui, que é muito importante, como eu disse. O que acontece? O pessoal vira e mexe, manda mensagem para mim e fala: Felipe, é importante fazer exercício de checkmate, de tática? Pessoal, é extremamente importante. Por quê? Às vezes você tá numa partida, a partida tá ganha e você não encontra ali o lance que ganha a partida. E aí você pode acabar perdendo aí por besteira. Então eu trouxe uma partida de exemplo hoje que eu joguei. Mas antes da gente ir pro tabuleiro, você que tá chegando agora, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, deixa aquele like para fortalecer e para quem curte o conteúdo do canal, considere se tornar membro e apoiar o canal. Sem mais delongas, bora pro tabuleiro. E aqui, pessoal, uma partida que eu tava jogando um amistoso na internet. Tava jogando de brancas, um adversário de pretas. E eu abri aqui com um peãozinho rei, né? Peãozinho rei aí de sempre. Café com leite. Ele respondeu com E5, cavalo F3, cavalo C6 e bispo C4. Entramos numa italiana. Uma abertura que eu recomendo muito para quem tá aprendendo. Ela obedece bem os princípios de abertura. E é uma abertura bem legal aí, porque ela traz alguns perigos na posição, como também tem variantes também bem agressivas. Então, ela se adapta bem a todo estilo de jogador. Meu adversário aqui ele respondeu com H6, que é um lance legal. Ele visa evitar avanços de cavalo. Também depois da abertura aqui do peão, o bispo também não pode se mover para a casa de G5. Então eu fiz roque, já colocar o rei em segurança. Dama F6, e aqui já é considerado uma imprecisão pelo Stockfish. Por quê? Pessoal, essa casa aqui ela é natural do cavalo, não da dama. Então pode até ser jogado isso daqui, mas não é bom. Isso vai trazer problemas na posição, como a gente vai ver posteriormente. Então cavalo C3 desenvolvendo. E aqui ele fez bispo B4, e é considerado um erro pelo Stockfish, por quê? Normalmente a gente crava os cavalos, porém, o que acontece? Aqui o bispo não está cravando nada. O cavalo aqui não tem um peão ainda atrás dele, então aqui ele perdeu foi um tempo. Deixa eu voltar aqui. Melhor para ele seria, por exemplo, aqui se fosse o caso, eu considero melhor fazer um bispo C5. Apesar do Stockfish não dizer que é o melhor lance da posição, ele considera um bom lance. Então, ele já errou aí nesse lance. E eu segui aqui com o cavalo D5. Lembra essa história que eu falei que essa é a casa natural do cavalo e não da dama? Justamente por causa disso. Aqui a gente já sai com o cavalo atacando a dama. E aí ele vai começar a se complicar para trazer a dama para uma casa mais segura e vai perder tempos, assim como já perdeu com o bispo, que não cravou nada ali. E fora que traz uma ameaça, atacando aqui o peão de C7. Então ele volta a dama para D8, que é o melhor na posição. E aqui a gente faz cavalo toma B4, quebrando o par de bispos do adversário. Não é o melhor lance na posição, mas é jogável isso daqui. Então cavalo toma B4, para não perder a peça menor. E aqui bispo toma F7 cheque. O Stockfish considera como um lance brilhante, mas qual é a ideia desse lance aqui? A gente não tem cavalo desenvolvido, o outro cavalo foi para longe, a dama voltou para a casa inicial. E aqui brancas, né, no caso, já estão com uma posição legalzinha. Então o que acontece? O rei aqui, se tomar o bispo, vai tomar cheque com o cavalo capturando o peão. Foi dessa forma que seguiu na partida. O adversário não recusou, ele fez a tomada do bispo, então fez rei toma em F7. Agora temos cavalo toma em 5 cheque. E aqui, de novo, ele já começa a ter problemas na posição, porque rei aqui em E7 ou rei aqui em F8 vai tomar cavalo em G6 com cheque e o duplo na torre. Então, ele voltou o rei aqui para E8. E por que é um erro? Na Stockfish de ataque é um erro. Por causa do lance aqui, pessoal, ó. Dama H5 cheque. Se o cavalo tivesse sido desenvolvido para casa aqui de F6, não seria possível. Opa, não seria possível esse lance porque o cavalo seguraria a casa de H5. Então, de novo, olha ali aquele lance de dama, o problema que trouxe na posição para o jogador de pretas.
Ele seguiu aqui com rei em E7, e aí a gente segue de novo com lance de cavalo. Cavalo G6 cheque com duplo na torre. Rei em D6, cavalo toma aqui em H8. É um bom lance, considerado pelo Stockfish. Já quis logo trocar a qualidade. Por quê? Depois de cavalo F6 atacando a dama, a gente tem aqui E5 cheque. Então, a gente ganha um tempo atacando o cavalo. Depois de rei em E6, aí sim, E toma F6, dama toma em H8. Trocamos um pouquinho de peça, mas temos ameaças na posição. E qual é a grande ameaça? Torre em E1. A ideia de desviar o peão ali é trazer a torre para atacar nessa coluna de E. Então, depois de torre em E1 cheque, rei toma F6. Inclusive, considerado pelo Stockfish o melhor lance na posição. Mas agora vai começar a caçada ao rei. Temos dama e torre aqui numa posição muito legal. Então, dama em E5 cheque, rei G6, dama em E4 cheque, rei em F7. Outro erro considerado pelo Stockfish. Por quê? Eu não encontrei, e aí é que tá, que eu falo para vocês. Aqui é o mate perdido, não encontrei o mate em 2. E tem mate em 2 nessa posição, se você quiser pausar e tentar encontrar, fica à vontade. Mas aqui começa, pessoal, com o lance dama em F5 cheque. E o que acontece? A dama aqui ela tá tirando a casa de H7 do rei. E lembre-se, isso é importante. Por quê? O rei não tem a coluna E. Só sobrou para ele, não tem a coluna F também, porque a dama está tirando. Só sobrou para ele aqui, ó, rei em G8. E agora nós temos torre em E8 mate. Mas eu acabei não encontrando esse lance, a sequência, perdão. E acabei não dando mate aqui no meu adversário. Por isso que eu falo para vocês, tem que treinar todo dia tem que fazer exercício. Isso é igual ao banho, pelo menos um por dia. Se você puder fazer mais exercícios, os faça. Eu segui aqui com um lance bem natural, que a dama toma aqui em B4. O Stockfish considera o erro porque tinha sequência de mate. Mas de qualquer forma aqui a gente já está ganho. D6, ele fez D6 aí para poder libertar o bispo. D3, vamos seguir com a mesma ideia. Dama em D8, manobrando a dama. Bispo em D2, trazendo o bispo para jogo e conectando as torres. A ideia é dobrar as torres aqui na posição. C5, dama C4 cheque ganhando tempo. Rei G6, torre em E3, primeiro lance para dobrar as torres. Bispo F5, torre de rainha 1, dobrando. Dama em D7, agora torre em E7, torre na sétima, sempre muito bom. Dama C6 é considerado um erro, por quê? Porque agora a gente já tem de novo sequência de mate. E dessa vez eu encontrei. Se você quiser pausar e tentar encontrar a sequência de mate, mate em 2 nessa posição. Encontrou? Vamos lá. Começa com dama F7 cheque, pessoal. E perceba que a dama tira a casa de H5 e o bispo está tirando a casa de G5. O que sobrou para o rei aqui? Somente a triste casa de H7. Então depois de rei em H7 a gente tem dama toma G7 mate. Então aqui eu encontrei a sequência, mas eu já poderia ter eliminado, já ter ganhado essa partida lá atrás, mas eu não encontrei a sequência. Então por isso que eu falo, treinem. Todo dia eu tô colocando vídeo aí no canal, um exercício de checkmate ou de tática. Não deixem de assistir, pessoal. É muito importante vocês treinarem, tá bom? Então, o vídeo de hoje é esse aí, curtinho, só para relembrar a importância do treinamento. Eu desejo a todos vocês bastante rate, uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!